Bom dia a todos. Em nome da prefeita Raiza Matos, da gestão municipal de Naviraí, nós agradecemos a presença de todos aqui na nossa Câmara Municipal, na Casa de Leis, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura, através da Gerência de Orçamento e Contabilidade, vem apresentar a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o orçamento de 2023. Uma das principais funções da LDO são definir os parâmetros e definir as metas e prioridades na alocação dos recursos do orçamento anual para o ano de 2023. Da forma, cumprindo a legislação, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós apresentamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pontapé inicial para a abertura do orçamento do ano de 2023, que vem para a Casa de Leis no mês de outubro. Então, desde já eu quero agradecer aqui a nossa secretária de Finanças, o nosso controlador interno, nossa equipe técnica de áudio e vídeo, Júlio, Rony, Joel, e também nosso agradecimento aos nobres vereadores pela cedência da Casa Legislativa. Agradeço também em especial e quero já convidar aqui da nossa equipe contábil para estar apresentando os números e o projeto da nossa LDO 2023. Quero convidar a pessoa do senhor Luiz aqui. Luiz, faz favor. Luiz, os momentos são seus. Bom dia a todos. Eu me chamo Luiz, sou representante da empresa Sigma Assessoria. Em nome da prefeita Raiza Matos, eu venho apresentar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Então, a lei orçamentária, ela está prevista no artigo 48 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a elaboração das audiências públicas para apresentação, debate e discussão dos projetos de leis referente aos orçamentos. Ou seja, o artigo 48 ele traz a obrigação de elaboração de audiência pública para a discussão dos projetos de leis do orçamento, da LDO e também do PPA. O artigo 44 da Lei Federal número 10.257, que é o Estatuto das Cidades, ele determina como condição obrigatória para aprovação da Casa Legislativa o projeto de lei que se realiza a audiência pública, ou seja, se não houver a realização de audiência pública, a Câmara não pode aprovar o projeto de lei. O PPA, a LOA e a LDO estão previstas no artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 101 de 2000, a Lei número 4.320, que é a Lei das Finanças Públicas Municipais, a Lei Orgânica do Município e as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul e também da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o que é essa hierarquia do planejamento? O planejamento ele começa com a elaboração do PPA. O PPA ele apresenta as metas e os objetivos que vão ser executados durante 4 exercícios, ou seja, o PPA ele já foi elaborado no começo do exercício de 2022, que tem, aliás, no começo de 2021, e ele tem vigência de 2022 até 2025, ou seja, o PPA ele tem vigência de 4 exercícios. Então, a função do PPA é planejar, ou seja, tudo que o município deseja realizar dentro dos 4 exercícios tem que fazer parte desse rol de ações e de metas que o município deseja realizar. A LDO, por sua vez, ela compreende as metas e as prioridades
que vão ser elaboradas naquele exercício, ou seja, a função da LDO é selecionar entre as ações e as metas previstas no PPA, ela seleciona e ela prevê quais vão ser realizadas naquele exercício. Além do mais, ela é o elo entre o PPA e a LOA e o orçamento. Ela traz também algumas disposições sobre a elaboração da peça orçamentária. Então, a função da LDO é orientar. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela é a peça mais detalhada do orçamento, ou seja, é na LOA que a gente vai fixar todas as receitas e a partir daí nós vamos fixar as despesas, ou seja, a função da LOA é executar. O que deve conter na LDO? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela está prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição. A LDO é o elo entre o PPA, Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual. A principal função da LDO é selecionar, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. A relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deve prever o equilíbrio entre as receitas e as despesas, ou seja, eu não posso orçar mais despesa do que receita, a gente tem que partir do princípio do equilíbrio fiscal. Os critérios e formas de limitação de empenho, ou seja, o município verificou que em determinado período do exercício ele atingiu o limite de despesa com o pessoal, por exemplo. Aí o município ele deve elaborar critérios para a limitação de empenho. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados, e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas ou privadas. Por exemplo, se o município tem algum convênio com uma entidade do terceiro setor, a PAI é uma entidade que a maioria dos municípios tem convênio, o município só vai poder fazer esse tipo de transferência, esse tipo de parceria, se a LDO tiver essa previsão e autorizar. A LDO, além do mais, ela deve conter as metas e as prioridades para a administração pública, orientações para a elaboração da lei orçamentária, alteração na legislação tributária, ou seja, o prefeito ou o ordenador de despesa ele não pode simplesmente alterar uma alíquota de um imposto sem autorização na lei de diretrizes orçamentárias. A concessão de vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreiras, também o município só pode realizar esse tipo de alteração caso tenha autorização na LDO. As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2023 são especificadas no documento anexo de metas e prioridades para 2023, as quais terão precedência na elaboração de recursos na lei orçamentária de 2023, ou seja, a LDO ela selecionou algumas ações, algumas prioridades que vão conter no projeto de lei orçamentária, né, no projeto de lei do orçamento propriamente dito para o exercício de 2023. Então, a elaboração do orçamento. O orçamento, para ser elaborado, ele tem que obedecer a alguns princípios, começando pelo princípio da unidade. O orçamento ele deve ser único, uma única peça orçamentária que engloba todos os fundos e todas as autarquias do município, ou seja, aqui nós temos Câmara, nós temos Prefeitura, nós temos os fundos de saúde, Fundeb, Fundo de Assistência Social, o regime próprio de Previdência Social. Então, todos esses entes, eles devem estar contemplados dentro de uma única peça orçamentária. O princípio da universalidade, a peça orçamentária deve abranger todas as receitas e todas as despesas que o município vai realizar naquele exercício. O princípio da anualidade, o orçamento ele deve ser executado de acordo com o calendário civil, ou seja, ele tem validade de 1 ano. E o princípio da prudência, quando lá em setembro, outubro, quando nós formos realizar a estimativa do orçamento, nós temos que trabalhar respeitando o princípio da prudência, ou seja, eu não posso superestimar uma receita com a finalidade de superestimar uma despesa. Tem que trabalhar com a prudência. E o princípio da especificação ou discriminação. O orçamento ele tem que ser mais detalhado possível, até o nível de natureza de receita e de natureza de despesa, assim como determina a Secretaria do Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O princípio da especificação ou discriminação.
ele é o princípio mais detalhado do orçamento público, ou seja, aqui a gente tem um quadro de receita e um quadro de despesa financeira. Então, nas receitas primárias, nós temos as receitas correntes. Dentro de receita corrente, nós temos as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhorias, que são aquelas receitas próprias do município. Ou seja, aqui dentro nós classificamos as receitas de arrecadação de IPTU, imposto de renda, ISS, as taxas, contribuições. Aqui nós temos as receitas de contribuições do Serviço de Iluminação Pública, as receitas da COSIP, e as receitas de contribuição dos servidores para o regime próprio de previdência. Receita patrimonial são as receitas decorrentes da exploração do patrimônio público, ou seja, caso o município tenha algum prédio alugado para terceiros, o rendimento, ou seja, a receita desse aluguel é classificada em receita patrimonial, e também receita patrimonial é aquela receita decorrente dos rendimentos das aplicações financeiras. Outras receitas patrimoniais: transferências correntes, são aquelas transferências decorrentes de transferências tanto do governo federal quanto do governo estadual, a título de FPM, ITR, as transferências do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Assistência Social, Fundeb, demais receitas correntes. Receitas de capital: dentro de receita de capital nós temos as receitas de alienação de bens, que são aquelas receitas provenientes de um leilão, quando o município pretende fazer um leilão de um bem inservível para o município. Então, a arrecadação da venda desses bens é classificada em alienação de bens. Transferência de capital: dentro de transferência de capital nós temos as transferências de convênio, que são as transferências de convênio tanto do governo federal quanto do governo estadual. Outras transferências de capital: esse quadro do lado esquerdo ele representa as receitas primárias e do lado direito representa as receitas financeiras. As receitas primárias, por sua vez, são todas as receitas decorrentes da arrecadação de impostos, excluídas apenas as receitas financeiras, que são aquelas receitas de juros, tanto os juros de receita corrente quanto os juros de receita de capital. Então, dentro de receita corrente nós temos os juros de aplicação financeira, e de receita de capital, como não é o caso aqui de Naviraí, o município não tem nenhum empréstimo, o qual ele é o credor. Então, no caso, se o município tiver algum empréstimo e ele receber parcelas desse empréstimo, a parcela ela tem que ser classificada em receita de capital. Então, essa seria uma receita de operação de crédito, ela é uma receita financeira. Da mesma forma que nós temos as receitas primárias e as receitas financeiras, nós temos as despesas primárias e as despesas financeiras. As despesas primárias, por sua vez, são as despesas com o funcionamento da máquina pública. Nós temos aqui pessoal e encargos sociais, que são classificados aqui dentro todas as despesas com folha de pagamento, outras despesas correntes, que são classificadas aqui todas as outras despesas para o funcionamento da máquina pública, seja aquisição de material de consumo, contratação de serviço de pessoa jurídica, pessoa física, diárias. E despesa de capital, nós temos as despesas de investimentos, ou seja, tudo que vai aumentar o patrimônio público, seja aquisição de um equipamento ou material permanente, seja obras e instalações. E do outro lado nós temos as despesas financeiras. Dentro de despesas financeiras nós temos os juros e encargos das dívidas, e despesas de capital nós temos a amortização da dívida, ou seja, quando o município tem um parcelamento com o INSS, por exemplo, que a maioria dos municípios tem, o principal da dívida, a parcela principal, é classificado em despesa de capital, e os juros dessa parcela, ele é classificado em despesa corrente, em juros e encargos da dívida. Então nós temos dessa forma também as despesas primárias e as despesas financeiras. Alguns indicadores econômicos nós devemos levar em consideração quando da elaboração do projeto de lei da LDO. Esses indicadores, eles foram divulgados através do relatório de mercado do Banco Central no dia 25 de março de 2022. Então, levando em consideração esses indicadores econômicos e também o histórico de arrecadação dos últimos 3 exercícios, nós elaboramos a estimativa de receita para os 3 próximos exercícios, ou seja, 2023, 2024 e 2025. Então, o IPCA para 2023, segundo o Banco Central do Brasil, ficou com um percentual de 3,8%. Para 2024,
ele fica com 3,2%. Para 2025 ele fica com 3%. O PIB, PIB nacional, crescimento em percentual, o Banco Central estima que o PIB nacional vai ter um crescimento de 1,3% em 2023, 2% em 2024 e 2% em 2025. A taxa de câmbio do real em relação ao dólar para 2023, o Banco Central estima que o câmbio vai ser de R$ 5,20, para 2024 R$ 5,20, para 2025 também R$ 5,20. A taxa Selic tem uma previsão para 2023 de 9%, para 2024 de 7,5% e para 2025 de 7%. E o PIB do Estado, o Estado divulgou através do SEMAC-MS a sua projeção do PIB para 2023, 2024 e 2025, sendo para 2023 um PIB de 140 bilhões 487 milhões 730 mil reais, para 2024 149 bilhões 739 milhões 120 mil reais e para 2025 157 bilhões 226 milhões e 76 mil reais. Então, levando em conta todos esses indicadores econômicos mais a receita arrecadada nos últimos 3 exercícios, nós fazemos as metas para nós elaboramos as metas para os exercícios seguintes. Então, esse gráfico ele representa a arrecadação do município de 2018 a 2021, tá? Então, 2018 nós tivemos uma receita orçada, um orçamento aprovado de 198 milhões 825 mil reais. Desse total foi arrecadado 170 milhões 310 mil reais. Em 2019 tivemos uma previsão de 211 milhões e foi 211 milhões e 500 mil reais e foi arrecadado 211 milhões e 100 mil reais mais ou menos, quase 211 milhões e 100 mil. Em 2020 nós tivemos uma previsão de 225 milhões, foi arrecadado 221 milhões 652 mil. Já em 2021 nós tivemos uma previsão de 254 milhões 320 mil e foi arrecadado 259 milhões 222 mil 330 reais. Então nós podemos ver nessa barra vermelha que o município está tendo um crescimento bastante significativo em relação até os 4 últimos exercícios. Lembrando que a lei ela determina que a gente leve em consideração os últimos 3 exercícios antes do exercício da elaboração do projeto de lei. Então, nesse caso, a gente leva em consideração os exercícios de 2021, 2020 e 2019. Então, a partir daí, nós elaboramos as metas para os exercícios 2023, 2024 e 2025. Então, para 2023, nós temos uma receita total estimada de 299 milhões 805 mil 250 reais. Desse total, nós temos as receitas primárias. Receita primária é a receita total, excluídas apenas as receitas dos juros, as receitas dos juros ativos, ou seja, aquelas receitas de rendimento das aplicações financeiras. Aqui a gente tem o RPPS ele é obrigado a aplicar o dinheiro do fundo. Então, o rendimento dessas aplicações, não só o RPPS, mas também os outros fundos. Mas o RPPS é o fundo que tem o rendimento de aplicação mais significativo. Então, a gente exclui apenas essas receitas de rendimentos e nós temos, então, a receita primária, que tem um total orçado de 285 milhões 594 mil 470 reais. Uma despesa total estimada de 274 milhões 300 mil 970 reais. Uma despesa primária, a despesa primária por sua vez também é a despesa total excluída as despesas com juros, tá? As despesas com os juros dos parcelamentos que o município tem. Então nós temos uma despesa primária de 270 milhões 993 mil 470 reais. Temos então um resultado primário de 14 milhões 600 mil 990 reais. Esse resultado primário, quando ele é positivo, ele quer dizer que o município
ele pretende arrecadar no exercício mais do que ele vai ter de despesa, ou seja, sua arrecadação vai suprir todas as suas demandas de serviço público. Temos então um resultado nominal de 16.359.740. Esse resultado nominal é o resultado primário acrescido dos juros ativos menos os juros passivos, ou seja, é o resultado primário, tá? Receita primária menos despesa primária, mais os juros de rendimento das aplicações financeiras, menos os valores que o município pretende pagar com os juros dos parcelamentos que o município tem. Então, a gente tem um resultado nominal de R$ 16.359.740. Dívida pública consolidada, nós temos hoje uma dívida pública estimada em mais ou menos 13.300.000 para o ano que vem. Essa é a estimativa. Então, nós temos que, ao longo dos exercícios, demonstrar que o município tem a intenção de diminuir essa dívida pública. Então, nós temos hoje uma dívida pública de 13.300.000. Em 2024, nós temos uma projeção de reduzir ela para 12.635.000 e 2025, 12.003.250. Então, dessa forma, nós temos uma dívida consolidada líquida prevista para o exercício 2023 de menos R$ 262.500.000. Por que esse valor negativo? Esse valor negativo a gente leva em consideração a disponibilidade financeira, a disponibilidade de caixa do município, lembrando que grande parte dos recursos do município são provenientes do regime próprio de previdência, ou seja, quem tem a maior parte desse recurso é o RPPS. Então, é a disponibilidade financeira, a disponibilidade de caixa, o dinheiro, menos o que o município deve. Então, por isso que esse valor ele é negativo. Então, para 2024, nós temos uma dívida consolidada líquida de menos 275.625.000 e para 2025, menos 289.406.250 E seguindo então as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 4º, ele traz que o município deve elaborar, junto com os anexos da LDO, o anexo de riscos fiscais. O que é o anexo de riscos fiscais? Quando o município ocorre no exercício algum evento que não se possa planejar, por exemplo, um vendaval, uma enchente, o município é obrigado a ter uma reserva de contingência para a cobertura desses passivos que não se possam planejar. Tá? Então, nós temos aqui as demandas judiciais, nós temos um total estimado de R$ 2.500.000, assunção de passivos R$ 50.000, assistência diversa R$ 150.000 e outros passivos contingentes R$ 50.000. Então, esses passivos contingentes para sua cobertura, o município ele deve prever no orçamento a reserva de contingência, que é um percentual estimado da receita corrente líquida. Então, nós temos um total estimado de reserva de contingência para 2023 de R$ 2.750.000 para a cobertura desses passivos contingentes. E demais riscos fiscais e passivos, nós temos a frustração da arrecadação, ou seja, o município também tem que prever que a sua arrecadação pode ter queda de arrecadação no exercício. Então, nós temos uma frustração de arrecadação, um valor estimado de R$ 1 milhão. Então, com o total de riscos fiscais de R$ 3.750.000, com providências de abertura de créditos adicionais através da reserva de contingência e da limitação de empenho, também com uma previsão de R$ 3.750.000. Então, essa é a apresentação do projeto de lei da LDO para o exercício de 2023. Fico à disposição para qualquer dúvida, questionamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Encerro aqui essa audiência.